E aí, tranquilo? Hoje vamos falar sobre ritos de passagem. Os ritos de passagem ajudam o ser humano a entender seu lugar no mundo e na sociedade. Eles nos trazem a sensação de segurança, pertencimento, participação, aceitação, continuidade, orientação e nos contam de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Agora vamos a um ponto que eu quero chegar. Eu sei que existem rituais como, por exemplo, a passagem do fundamental para o ensino médio, formatura, casamento, mas o que eu vou citar aqui é realmente um ritual que eu considero o mais importante de todos, desde tempos primitivos, que é o ritual da sobrevivência. Na minha opinião, o ritual da sobrevivência é o mais importante de todos. E eu vou te dizer por que os outros rituais não são importantes. A escola, por exemplo. A passagem do ensino fundamental para o médio. Para mim é uma besteira, porque a gente sabe que a escola, hoje em dia, ela não te ensina o que realmente você vai precisar para a vida. Você só vai aprendendo ali matérias que você não vai usar para a sua vida, como por exemplo, sei lá, biologia, filosofia. Essas matérias você não precisa. É uma porrada de matéria que tu realmente não vai precisar. E matérias que precisaríamos, a escola não tem, como por exemplo, educação financeira. Todo mundo precisa disso. É muito importante nos dias de hoje. Como é? É o básico. Então você passa anos no colégio e a sensação que você tem no final, quando você conclui até o ensino médio, é que você não aprendeu nada que realmente vai ser utilizável na vida. Pouca coisa como por exemplo português. Acho que é uma das pouquíssimas matérias relevantes que eu aprendi na escola. Mas vamos lá, por que outros rituais não são importantes, como por exemplo casamento? Bom, hoje casar virou um negócio. Originalmente, casar tinha um vínculo religioso. A união de duas pessoas tinha todo um simbolismo por trás, um simbolismo bonito. Aquele casal, a pretensão daquele casal é que ficasse unido pelo resto da vida. Mas aí depois veio o Estado intervir no casamento, depois surgiu leis para casamento e o casamento virou uma outra coisa. Nos tempos de hoje, o casamento virou um mero negócio. As pessoas estão casando e se separando por motivos completamente banais, onde você vê muitas notícias aí de que principalmente os homens são os mais prejudicados. Às vezes você é um homem rico, milionário, uma mulher quer casar com você, por que será? Não demora muito, essa mulher pede divórcio e leva mais da metade dos seus bens, sem mesmo ter contribuído para o levantamento desses bens. É um absurdo. Então, como vocês podem ver, a maioria dos rituais clássicos perderam seu valor. E como resultado, a gente tem uma sociedade desequilibrada, desestruturada e descomprometida com o respeito e com a verdade. E é por isso que eu estou dizendo, o único ritual que ainda tem valor hoje em dia e que sempre teve é o ritual da sobrevivência. Ele é necessário até hoje, nunca se perdeu. E é exatamente por isso que eu quero focar nesse ritual, porque esse sim tem valor para todo mundo. Mas antes de continuar o vídeo, vamos a um breve conceito do que seria o rito de passagem da sobrevivência. É isso aí, vamos lá. Um dos ritos mais importantes que nós temos nas sociedades indígenas, para ver se aquele menino vai virar homem. Então desde cedo o moleque é colocado em testes que podem durar até 5 anos. E esses testes são compostos de elementos que vão provocar o físico e o emocional desses pequenos guerreiros. E também os seus próprios valores e crenças serão testados. Enfim, são vários testes de virilidade na tentativa de eliminar as fraquezas através do domínio das emoções. Dentre os testes masculinos nós temos passar uma ou mais noites sozinho na mata, levar muitas picadas de formiga, ficar dentro d'água, pisar em brasas, perfurar partes do corpo, caçadas difíceis ou impossíveis e várias outras atividades divertidas. Os meninos só se lascam. Mas vamos a um dos testes mais populares, o da sobrevivência. Geralmente o moleque, desde novinho,
passa por um rigoroso tipo de treinamento, onde ele também é instruído pelos mais velhos. Depois de um tempo, o garoto é jogado sozinho na mata para tentar sobreviver. E muitos desses testes incluem que ele tem que matar uma fera selvagem e trazer alguma prova de que ele matou essa fera. Pode ser a cabeça da fera. Então lá está o garoto sozinho quando de repente algum tipo de fera fica à espreita, só esperando o momento certo para atacar. O jovem avista a fera e já se prepara para se deparar com seu destino inevitável. E a fera está lá, sedenta por carne e sangue humano. Com suas presas afiadas e mortais, ela... Oxi, mas que bicho é esse? Tá, eu tô um pouco desapontado, mas tudo bem, não vamos julgar pela aparência. E assim o jovem luta com a fera e após uma luta mortal ele consegue vencer e volta para sua aldeia reconhecido como um homem. Oh, não é esse tipo de transformação que eu tava esperando? Mas que tribo é essa, afinal? Pera aí, deixa eu ver aqui. É a dos espartanos. Os espartanos eram essencialmente e geralmente homossexuais. Agora tá explicado. Eu acho que a gente não pegou um exemplo muito bom não, viu? Talvez. Mas eu acho que o pessoal entendeu a mensagem. Sim, um dos ritos de passagem mais comum era pegar aquele jovem, jogar no meio da floresta, para que ele possa sobreviver por alguns dias em meio a feras selvagens. É com base nesse conceito que eu quero pegar a história de um personagem, quero que vocês acompanhem esse personagem, e a gente vai ver que ele não só sobreviveu, mas que ele aprendeu algo mais. Enfim, vamos acompanhar. A história que eu vou contar aqui é a de Gohan, um personagem do anime Dragon Ball Z. Eu acho que é o personagem que mais se lascou no mundo dos animes. Vocês vão entender por quê. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo, vai ter uns spoilers, mas vou contar a história dele rapidinho. Gohan é filho de Goku. Ele aparece pela primeira vez com 4 anos de idade. Só pra constar, o Gohan nessa fase chora pra caramba. Ô menino chato. Sim, ele pode aparentar ser um menino mimado, mas ele também tem 4 anos, né? Tem que ver esse lado. É verdade. Goku apresenta Gohan para os seus amigos. Só que nesse mesmo dia, aparece um extraterrestre, vindo de outro planeta, é claro, e esse extraterrestre é nada mais, nada menos que o irmão mais velho de Goku. O irmão mais velho de Goku veio finalmente saber como é que o Goku está. Assim, só frisando que o nome do irmão do Goku é Raditz. Raditz encontra Goku e revela para ele que ele pertence a uma raça guerreira e que ele deveria ter destruído a Terra muitos anos atrás, porque essa era a missão dele, mas Goku bateu a cabeça quando era criança e não lembra de nada disso. Raditz encontra Goku e quer forçar Goku a ir embora com ele e quer forçar Goku também a obedecer às ordens dele. Raditz, com o intuito de fazer com que Goku obedeça às suas ordens, sequestra Gohan. Goku quer resgatar Gohan, mas ele percebe que não pode fazer isso sozinho, então ele tem a ajuda do Piccolo. E assim vai, Goku e Piccolo, no campo de batalha, enfrentar Raditz. Começa uma batalha entre os três, mas aparentemente Goku e Piccolo não estavam dando conta. Até que, em um determinado momento, Gohan fica nervoso dentro da cabine onde ele estava sendo mantido preso. Gohan consegue se livrar da cabine sozinho e parte para cima do Raditz, mostrando um imenso poder e um imenso potencial de guerreiro, apesar de ser um menino de apenas 4 anos. Mas como Gohan também tem metade de sangue alienígena, não é tão surpresa assim que ele tenha essa capacidade, essa força. E assim Gohan é o único a conseguir ferir Raditz de forma grave. Mas enfim, graças a essa pequena ajuda do Gohan, que foi essencial, Piccolo e Goku conseguem eliminar Raditz. Mas em troca, Goku não resiste à batalha e morre, restando no campo apenas Piccolo e Gohan. Assim, um detalhe, antes de morrer, Raditz informa que existem mais 2 da raça dele e também eles tinham a intenção de vir atrás das esferas do dragão que realizam qualquer desejo. Assim, esses seres poderiam desejar e realizar suas ambições. E tem mais um detalhe, Raditz informa que esses seres vão chegar dentro de 1 ano. Então, eles têm 1 ano para se preparar para essa nova batalha. Dentro de 1 ano, a Terra correria perigo mais uma vez. Então, sabendo disso, Piccolo pega Gohan e leva para as montanhas.
E nas montanhas, Piccolo explica toda a situação para Gohan. Piccolo explica que daqui a um ano eles vão lutar com seres poderosos e que esse menino precisa estar preparado. É por isso que ele leva ele para a montanha e decide treinar ele. Só que o Gohan, que tem apenas 4 anos, fica todo assustado com a situação, não entende direito, ele não consegue processar essa necessidade que o mundo precisa e que só eles podem fazer alguma coisa para resolver esse problema. Mas enfim, de maneira grosseira, Piccolo explica que vai treinar ele e tal, e que a primeira etapa do treinamento dele é que ele sobreviva na floresta sozinho por alguns meses. E assim, sem muita conversa, Piccolo abandona Gohan sozinho, que tem apenas 4 anos, que nunca esteve sozinho na vida e que agora vai ter que sobreviver por conta própria numa floresta cercada de feras selvagens. Passa-se um tempo e, por incrível que pareça, Gohan consegue se adaptar à floresta e começa a sobreviver por conta própria. Mas também, como o Gohan é metade ser humano e metade extraterrestre, isso não é tanta surpresa assim, né? E agora finalmente chegamos ao episódio que eu queria comentar. Esse episódio mexeu comigo na época. Gohan se adaptou à vida na floresta e falta um tempo para os alienígenas perigosos chegarem à Terra. E faltam 11 meses para que os Saiyajins cheguem. Não chore, Gohan. É a primeira batalha. Só uma observação. A dublagem brasileira entregou um outro título para esse episódio, mas no fundo estava escrito A New Friend, um novo amigo. Seria o nome do episódio na versão americana, eu acredito. Um certo dia, em meio à sua sobrevivência, Gohan encontra um dinossauro ferido e tenta ajudar esse dinossauro, cuidando da ferida dele. A ferida foi profunda, então Gohan começa a cuidar dele, começa a buscar alimentos para ele enquanto ele está se recuperando, e assim, esse dinossauro e Gohan se tornam amigos. Um certo momento, Gohan foi buscar alimento para o seu amigo dinossauro que ainda estava se recuperando, mas quando ele chega, um dinossauro maior e carnívoro ataca o seu amigo. Ataca o seu amigo dinossauro que ainda estava se recuperando das feridas e não tinha muitas condições de se defender. Então Gohan, motivado pela amizade, cria coragem e tenta defender o seu novo amigo dinossauro. Gohan se envolve na batalha, mas infelizmente é nocauteado e assim fica desmaiado no chão. O dinossauro carnívoro e maior consegue derrubar tanto Gohan quanto o outro dinossauro que é amigo do Gohan. Mas beleza, Gohan tá lá, inconsciente, caído no chão, mas depois de um tempo, depois que ele acorda, ele vai olhar e só encontra os restos de ossos do seu amigo. Ele foi devorado. Gohan lamenta a morte do seu amigo, que ele estava cuidando, mas aqui chega a parte que me surpreendeu. Gohan lamenta sim a morte do seu amigo, mas logo em seguida ele continua a sua jornada com um certo semblante no rosto, ele ergue a cabeça com um sorriso olhando para o horizonte. Eu estava esperando que o Gohan, quando visse o amigo dele morto, o dinossauro dele, ele fosse abrir o berro, porque desde o começo que a gente vê ele pela primeira vez, ele chorava por qualquer coisa. Mas aqui, o Gohan, ele simplesmente levanta a cabeça, ergue a cabeça e continua andando com o peito aberto. Como se fosse tipo, ok, aconteceu, já passou. Agora é hora de seguir em frente. Eu acho interessante que esse não é mais o Gohan que a gente conheceu no começo. Naquele momento em que ele ergue a cabeça, parece que teve uma superação ali. É como se o Gohan, naquele momento, entendesse como é que a vida funciona. Só nesse episódio a gente aprende 3 coisas: a amizade, a batalha motivada e as perdas, que no caso é morte. São coisas realmente que acompanham a nossa vida. Vai acontecer um dia, quer você queira ou não. Haverá perdas. E é interessante que o Gohan parece que nesse episódio ele entende isso e segue adiante. Continua com a vida, continua com a jornada. Percebe o que eu quero dizer? Perdas são inevitáveis. Quando eu me refiro a perdas, eu quero dizer talvez a morte de um parente, de um amigo, ou mesmo uma perda financeira, esse tipo de coisa. Isso vai acontecer, é inevitável, a gente só tem que tomar
certos cuidados. Mas faz parte da vida. Sabe o que é engraçado também? É que esse episódio ele é um filler. Mas ele é um filler que agrega muito para a história. Como assim? Como agrega muito para a história? É porque se você prestar atenção, esse episódio é uma prévia do que está por vir, do que o Gohan vai enfrentar. Ele está se preparando para uma batalha. E em batalhas acontecem o quê? Mortes. Eu não vou entregar muito o que acontece em seguida, eu só queria comentar a importância desse episódio aí. É engraçado que a gente espera que nesse episódio acabe tudo bem, que o Gohan cure o dinossauro e que o dinossauro vai seguir a vida dele em diante. É isso que eu estava esperando para esse episódio. Mas a reviravolta foi outra. E assim, eu não lembro qual era o problema que eu estava passando na época quando eu assisti esse episódio. Mas depois que eu assisti esse episódio, me deu um alívio com relação aos meus problemas. Porque eu entendi o conceito. Perdas acontecem. Mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes. Gohan amadurece, cresce, evolui e vira um guerreiro de alto nível. Se você quiser saber mais, é só acompanhar a história. Mas isso aí foi um exemplo de transformação. Até quando eu assisti esse episódio, também aconteceu um aprendizado comigo e, consequentemente, uma transformação. Agora vamos falar de rituais idiotas sem propósito. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que algumas tribos ao redor do mundo têm alguns rituais. Tudo bem, tem uma questão de a cultura deles e tal, mas alguns rituais são bem idiotas, como por exemplo, amputação do dedo mindinho. Pra quê? Não porque na nossa tribo amputar o dedo mindinho diz que você virou um homem, não sei o quê. Cara, se você nasceu com um dedo mindinho, pra que tu vai amputar? Por que isso te tornaria mais homem? Mas enfim, é o ritual deles e tal, a cultura deles, a gente não tem muito o que intervir. Mas que é bem idiota é. Até porque se você parar pra analisar, não existe propósito em você cortar o dedo mindinho, assim. Entre outros rituais idiotas aí. Mas por que eu entrei nesse assunto? No meu tempo, para você ser considerado homem, você tinha que pegar uma mulher, dormir com uma mulher. Só assim você seria considerado, respeitado pelos outros caras. Você não podia ser virgem de forma alguma, porque senão você não ia ter respeito. Aí eu te pergunto, me responda com sinceridade. O que raios você pegar uma mulher, dormir com a mulher, vai fazer você ser mais homem? Cara, você pode ir lá, se aventurar e dormir com qualquer uma e pegar uma doença, ou pior, engravidar ela e já ter que ser pai desde cedo. já enfrentar o inferno desde cedo. Inferno entre aspas, é claro, porque isso com certeza vai influenciar de uma forma muito forte a sua vida. E tudo por causa de quê? Por causa de uma aventura que não ia te agregar em nada. Mas sabe por que a sociedade ela cobra tanto para que homens percam a virgindade? Eu acho que isso é cobrado até hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse negócio da sociedade te cobrar uma pressão para você perder a virgindade, isso é coisa da sociedade. Isso não vai te agregar em nada. Você não vai ser menos homem porque é virgem. Pelo contrário, é mais fácil você se livrar de problemas porque você é virgem. Isso aí é apenas uma cobrança da sociedade. Não se envergonhe de ser virgem. Então não caia nessa, você não precisa se sentir pressionado para pegar mulher para ganhar respeito. Repito mais uma vez, isso é uma cobrança da nossa sociedade idiota. Não é isso que determina se você é homem ou não. Você pode inclusive perder a virgindade com a mulher se você quiser, mas você vai ver que não vai mudar nada. O verdadeiro ritual de passagem é aquele que de fato agrega alguma coisa na sua vida. Não, peraí que eu tenho uma coisa para acrescentar. Também no meu tempo, para você ser considerado macho, você tinha que beber. Aí imagina lá, você vai para uma festa para conhecer pessoas, todo mundo tá bebendo, aí o pessoal olha para você, vê que você tá sem beber bebida alcoólica, e nessa hora é impressionante como os pinguços são solidários para te levar pro mau caminho e fazer você beber também. Vocês precisam beber. E vocês precisam ficar na tua. Nós temos Bajulai, Shiraz e Chianti. Eu não perguntei. Antes do jantar, se ele for homem, vai querer um 4x. E o que é um 4x? É bebida de homem. É bebida de homem. Ah, vai tomar banho.
Isso aí é pra me causar inveja? Bom, eu vou querer uma dessa. E aí você, garoto que nunca bebeu, nunca gostou nem do cheiro, vai lá que nem um imbecil, toma alguns goles só pra agradar os outros. Mas vai lá, mané, fica bebendo só pra se socializar. Fica. Rapaz, se eu já acho feio homem beber, mulher eu acho mais feio ainda. E tem muita mulher nessa hora que acha que tá arrasando. Mas vai lá, seu mané, bebe, fica bêbado, perde a consciência, faz desgraça e não lembra nada no dia seguinte. Exato. Se perder a consciência por causa de bebida alcoólica já é perigoso para o homem, imagina para a mulher. Pois é, cidadão, se você não gosta de bebida, peça outra coisa para poder tomar. E não tenha vergonha disso. Isso não vai te tornar menos homem. É muito importante citar que geralmente nesses rituais, quem sempre se lasca é o homem. O homem... Nossa, tem tantos procedimentos que o homem faz assim de várias tribos. Você vai ver também torturas, sem contar os rituais que são mais loucos do que o outro. Exemplo, você tem que enfrentar sozinho um leão com uma espada. Eu acho que uma espada contra um leão não ajuda muito. O leão tem muito mais ferramentas a favor dele. Alguns desses testes são bem mortais e feitos por homens. Tudo bem que o cara está passando por um ritual de sobrevivência, mas não precisa apelar também, né? Mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Aí você pergunta, mas peraí, e para a mulher? Como é que é o ritual para as mulheres? Boa pergunta. Para mulheres, eu pesquisei, eu não encontrei muita coisa. Se você tiver encontrado alguma coisa, comenta aqui embaixo, eu gostaria de saber. Mas basicamente os rituais das mulheres envolvem principalmente a questão da menstruação, que é quando ela deixa de ser menina e se torna mulher. Mas, mesmo assim, os testes... Por exemplo, tem uma tribo aqui no Pará que o teste, nesse caso, né, de ritual, a menina fica isolada por 1 semana sem ter contato com os homens da tribo. Só isso? Grandes coisa. Já fiquei 10 anos sem pegar mulher. Esse teste aí eu tiraria de letra. Pra mim seria só uma segunda-feira normal. O ritual feminino mais pesado que eu encontrei, deixa eu ver, é na África Ocidental das mulheres fulas. Lá elas têm que suportar uma tatuagem feita por um pedaço de madeira afiado. Elas não podem gritar e nem chorar. Se elas chorarem ou gritarem, não vão poder casar. E se acontecer delas gritarem ou chorarem, elas vão ter que esperar um tempo até poder fazer a tatuagem de novo, passar pelo teste de novo. Enfim, esse foi o ritual feminino mais pesado que eu encontrei. Agora chegamos ao ponto de conclusão desse vídeo. Já que a gente sabe que a maioria dos rituais está banalizado, como namoro, aniversário, escola, casamento, qual seria o ritual que a gente deveria fazer hoje em dia, nos tempos modernos? Como seria esse ritual? Qual realmente o ritual que importa nos tempos de hoje? Como eu disse, o ritual que ainda tem importância até os tempos de hoje é a sobrevivência. Então tem que ser um ritual atrelado à sobrevivência. E que ritual seria esse? Morar em outra cidade, morar em outro estado, morar em outro país. Querendo ou não, você vai estar exercendo o papel da sobrevivência. E isso vai fazer com que você se desenvolva, com que você se conheça melhor e descubra outras coisas, outras oportunidades, uma vocação, um novo interesse, quem sabe. Imagina, você está numa outra região, conhecendo às vezes uma outra cultura, outras pessoas e vendo as coisas de forma diferente. Isso é muito válido, principalmente se você não sabe o que você quer. Agora, se você tem uma definição plena do que você quer, ainda assim vale a pena você viajar, só para você aprimorar um pouco mais seus horizontes, só para confirmar se é aquilo mesmo que você quer. Então, para ambos os casos, se você tem certeza ou não do que você quer, viajar é bom de qualquer maneira. Morar um tempo fora, morar um tempo sozinho, se descobrir. Eu tenho conhecidos que saíram daqui, encontraram excelentes oportunidades lá fora, ou então encontraram um lugar que gostaram muito e não quiseram mais sair de lá, se identificaram com aquele lugar e não pretendem nem sequer voltar. Eu mesmo já fui morar um tempo fora, já me programei para ir para o exterior, infelizmente deu errado, mas já morei um tempo fora assim, bem distante da minha cidade natal, e foi uma experiência única,
foi uma outra perspectiva. Eu pude ver que a minha visão de mundo, alguns pontos se confirmaram, outros não. E de certa forma, isso foi um alívio. Pelo menos eu pude confirmar certas coisas que eu pensava. Então é uma experiência boa, eu aconselho você fazer isso, principalmente se você é jovem e não sabe ao certo o que você quer da vida. Só deixando claro que eu não estou colocando isso aqui como uma regra, você tem que viajar. É a minha visão que eu tive das coisas. Inclusive, se eu fosse mais jovem, eu teria me programado de novo para poder viajar e conhecer um pouco mais o mundo. Só isso. Às vezes você sente-se mais satisfeito apenas concluindo aquele curso daquela faculdade que você tanto sonhou, que você tanto queria. Isso sim tem importância para você. E eu te entendo. Afinal de contas, é esse curso que vai fazer com que você sobreviva o resto da sua vida. É nele que você vai trabalhar e eu entendo o quanto ele é importante para você. Se esse curso é importante para você, esse projeto é importante para você, eu te entendo perfeitamente. Vai fundo. Se você acredita nesse projeto, se você acredita nesse curso, você tem que valorizar. Uma vez que você concluiu esse curso, comemore, porque isso também é um rito de passagem. Comemore o que você mais queria e dê valor ao que você mais queria. O rito de passagem é isso mesmo, comemorar aquilo que é importante para você. E se tiver atrelado à sobrevivência para que você tenha uma qualidade de vida ainda melhor, melhor ainda. Então, isso sim é um rito de passagem. Assim, só para deixar claro, essa mensagem que eu estou passando também serve para a mulher. E é isso. Esse é o vídeo de hoje, essa mensagem que eu queria passar. Acho que ficou claro. Se você for um homem, você está lascado. Homem, eu acho que ele sofre desde o começo dos tempos. Já para a mulher, é uma coisa mais tranquila. Para a mulher, antigamente era só a menstruação. Hoje isso, de certa forma, nem é tão grave assim. Já ficou banalizado essa questão da menstruação, mas enfim, vocês entenderam a mensagem, espero que tenham gostado. Sem mais, deixa seu like aqui se tiver gostado do vídeo, comente alguma aventura que você passou, alguma experiência de morar sozinho, nos conte como é que foi, o que você esperava, qual a sua expectativa, quais os pontos que te decepcionou. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até lá! Você sabe que eu te amo muito. Ele vai mostrar que é um homem. Vai conquistar a liderança. Depois voltará para casa. Você não pode prometer isso. Vocês foram aqui! Arregou!